Pessoal, eu preciso contar uma coisa pra vocês, porque muitos dos meus seguidores, seguidoras, me perguntam, Erivelto, com toda a bagagem, com a sabedoria, com os princípios que você tem, o que que aconteceu que seu casamento acabou? Primeiro de tudo, a culpa foi minha. Primeira situação de tudo, a culpa foi minha. E eu vou te falar um negócio. Em meio aos problemas que nós tivemos, teve alguns erros. Eu vou falar aqui para que vocês comecem a observar e acompanhem e não cometam. O primeiro sinal que estávamos bem era que andávamos sempre alinhados com a carne. E isso não é propósito de vida. Nós começamos um relacionamento muito alinhado com a carne, com as emoções, no calor. Mas existia amor, muito amor. Tinha escolha. Nós escolhíamos sempre continuar e permanecer, independente de qualquer situação. Só que eu cheguei assumindo sonhos que não eram meus. Tentei carregar um mundo que não era meu. Sempre amei falar, sempre gostei de comunicar, sempre demonstrei aquilo que eu tinha dentro de mim, minha leitura de vida, meu intelecto, minha intensidade. No começo, isso encantou todos aqueles que se achegavam perto de mim. Só que com o tempo eu percebi que depois isso começou a incomodar, porque não tinha propósito. Quando não há propósito, o que é encanto vira peso, o que é paixão vira ruído, e o que é amor começa a não fazer mais parte do ciclo, porque as escolhas passam a ser outras. Entre atalhos e caminhos que eu percorri, eu tive altos e baixos no meu relacionamento. Fui deixando transparecer cada vez mais aquilo que estava dentro de mim. Coloquei nela expectativas de me curar. Eu já cheguei adoecido, como se a minha alma estivesse numa carência tão profunda que eu pudesse suprir por alguém e que essa pessoa não tinha culpa. Existia um buraco tão grande dentro de mim que eu achava que eu podia preenchê-lo. Nós só preenchemos isso, eu já expliquei para vocês e volto, só preenchemos com ele. Quando temos propósito, estamos alinhados nele. Do outro lado, havia muita dor, desgaste, sofrimento. Enquanto o sol se punha sobre nossas brigas, sobre nossas iras, nossos desencontros, a mente começou a conspirar contra mim e contra ela. E tudo aquilo que a mente conspira, cedo ou tarde, vira verdade. Subjetiva, tá? Não que seja uma verdade absoluta, porque nós não tivemos tempo de sentar e fazer o que era certo, dialogar e fazer com que aquela verdade subjetiva minha ou a dela fosse colocada à mesa. Não dava mais para dizer o que era mentira ou o que era verdade. Verdade absoluta ou a mentira absoluta. A falta de diálogo criou um abismo entre nós dois. Antigamente nós comunicávamos pelo olhar, e isso foi ficando distante. Porque cada vez mais que isso se passava, o buraco se estendia, se expandia e aprofundava mais. No fundo, a única coisa boa que restava era o quarto. E mesmo assim, se nós morássemos em uma kitnet, gente, essa kitnet se transformaria num espaço de uma mansão tão grande pela força do que sentia no início. Sabe por quê? Porque nós não conseguiríamos nos encontrar. Um estava na sala, outro estava no quarto, um estava na cozinha, outro estava no banheiro. Ou seja, o tempo de encontro começou a ficar cada vez mais espaçado, cada vez mais escasso. Mas o tempo é implacável. A culpa chega e o amor, se não for alimentado, ele esfria. Por que que esfria? Porque as escolhas deixam de ser familiares, deixa de ser centrada em nós, deixa de ser aliança, deixa de ser filhos, deixa de ser um ao outro. O que era bom passa a ser desconfortável e o medo depois se instala. Aí, gente, a falta de afeição sem filtro. Nos gestos, nos olhares, até que quando nós percebemos, já estávamos tão machucados que nos repelíamos, nos odiávamos. E aí não existe explicação. Quanto mais nos aproximávamos, mais dava esse sentimento. Então, onde não há diálogo, as influências externas dominam a vida a dois. A falta de diálogo é o que leva exatamente à ruína. Porque todas as influências que não entendem, que não sabem das suas dores e muito menos das dores um do outro, começa a te fazer influências negativas. Começa a te encorajar a fazer coisas que talvez você, se tivesse no diálogo, se tivesse conseguido resolver suas coisas, você não teria feito. O diálogo hoje é o topo da pirâmide de qualquer relacionamento. Não deixam de dialogar. Por quê? Ele vai te levar para o alto. E quanto mais alto você chega, mais perto vocês estão de Deus. E quanto mais perto de Deus, mais vocês se transformam em um. Esse movimento vetorial em direção a Ele, mais nos aproxima um do outro. E no decorrer dessa jornada, nós vamos descobrindo exatamente o que fazer e o que não fazer. E exatamente com o discernimento espiritual, com a avaliação psicológica, com o entendimento dos fenômenos humanos que podemos antecipar, que podemos evitar. E quando não conseguimos antecipar, resta apenas uma saída. Sentar, deixar tudo de lado e voltar ao diálogo.
Eu falo pra você, qualquer situação que você estiver passando, para tudo. Fala, por favor, mostra esse vídeo aqui, fala, por favor, senta aqui. Vamos resolver para que nós não cheguemos aonde está um camarada aí do outro lado falando e talvez também a outra pessoa tão machucada consiga se expressar a dor. Porque sem diálogo não existe cura, não existe nós, não existe casa, não existe futuro. Sem diálogo não existe vida. Um abraço.